vamos ver um pouquinho sobre a função seno para a gente poder resolver equação e inequação trigonométrica. Então, observe aqui. No ciclo trigonométrico, eu vou pegar aqui, por exemplo, π sobre 6. Seno de π sobre 6 está aqui no eixo do seno, que é meio. Se eu pegar o π sobre 4, está aqui todo esse segmento, que vai ser raiz de 2 sobre 2. E para o π sobre 3, todo esse aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Ok. O que acontece? A função seno pega os valores do ciclo trigonométrico e traz para o plano cartesiano. Então, o que nós fazemos aqui? Por exemplo, aqui no π sobre 2, que o seno é 1, é o que nós temos nesse ponto aqui, ó. Se o meu número for π sobre 2, o meu ângulo for 90 graus, por exemplo, eu tenho aqui que o seno é 1. E os demais valores, como aqui no 180 graus ou π, que o seno é 0, aqui no 3π sobre 2, que ele é menos 1, e no 2π, apagou aqui, ó, no 2π, que ele também é 0, tá? E no 0, que ele era 0 também. E os demais valores estão aqui. Então, por exemplo, se eu pegar e imaginar esse π dividido em 6 partes, essa aqui é uma dessas 6 partes, que é o π sobre 6. E o seno de π sobre 6 vale meio, percebe? Então, todos os valores do ciclo trigonométrico são colocados aqui na senoide. Então, eu quero mostrar para vocês. Se eu tenho uma equação trigonométrica, por exemplo, 2 seno x menos 1 tem que dar 0. Então, eu quero saber quem é o x que satisfaz essa equação. A primeira coisa que eu vou fazer é isolar o seno de x. Porque apesar da minha incógnita ser o x, eu tenho o seno acompanhando essa incógnita. Então, eu não posso desgrudar por enquanto um do outro. Mas eu tenho aqui, ó, isolando então o seno de x, que o seno de x tem que ser meio. E aí eu vou lembrar onde é que o seno vale meio. Então, olha que legal. O seno vale meio no π sobre 6 e no 5π sobre 6. Então, x é π sobre 6 ou x é 5π sobre 6, mas com um detalhe muito importante que é, nós temos solução geral e soluções particulares. Quando o exercício pede a solução geral, o que nós temos é que, além do π sobre 6, por exemplo, todos os outros números côngruos a ele, ou seja, todos os outros que estão nesse mesmo ponto do ciclo, também têm o seno valendo meio. Então, como é que eu acrescento isso? Eu vou dizer que nesse π sobre 6, se eu somar 2π, 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 o que é 2π mesmo? É uma volta completa, tá? Então, se eu somar 2π, 2π, ou até se eu subtrair 2π, 2π, e ficar fazendo isso muitas e muitas e muitas e muitas e infinitas vezes, eu tenho o mesmo ponto, então eu também tenho seno valendo meio. E o que nós dizemos então? Que o modo geral de representar é fazendo 2kπ. Esse k tem que ser um número inteiro e ele vai representar nesse caso aqui o número de voltas, porque ele está multiplicando 2π. Então quer dizer, uma parte da solução é o x é π sobre 6 mais qualquer volta inteira que eu fizer, quantas voltas forem. E a mesma coisa no caso de baixo, eu também preciso somar o 2kπ para poder, aqui eu já disse que é inteiro, vou deixar só ali, para poder considerar que isso pode acontecer em qualquer volta. Isso é a solução geral. E as particulares? Quando o exercício pedir uma solução particular, ele vai te dar qual é o intervalo que ele quer a solução. O intervalo clássico de solução é o intervalo de 0 a 2π, que é o intervalo da primeira volta, tá? Que seria, nesse caso, o π sobre 6 e o 5π sobre 6, porque qualquer valor que eu somar aqui ou subtrair vai sair da primeira volta, tá? Então, a notação da primeira volta pode vir assim ou ainda assim, ó, onde x é maior ou igual a 0 e menor do que 2π, tá bem? Então, se o exercício pedir as particulares, você tem que observar em que intervalo ele está pedindo, porque ele pode estar pedindo, por exemplo, na segunda volta positiva ou na primeira volta negativa, e aí você tem que adequar o k de acordo com a necessidade. Nesse caso aqui, o que é a primeira volta?
é eu fazer o k valendo zero. E aí, quando k é zero, eu tenho que isso tudo aqui vai zerar, ó. E eu fico só com π sobre 6, e a mesma coisa aqui, eu fico só com 5π sobre 6, beleza? Agora, vamos ver o seguinte. Se a minha pergunta for, o seno de 2x igual a meio, quem é x? Eu vou pedir a solução geral e as particulares da primeira volta, tá? No intervalo fechado em zero, aberto em 2π, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não posso querer passar esse 2 dividindo, porque ele faz parte do ângulo do meu seno. Então, o que eu faço é, seno de 2x igual a meio, nesse caso já está isolado, então eu vou lá e vou me perguntar novamente onde que o seno vale meio. Eu peguei o mesmo valor para a gente pegar os mesmos dados aqui no ciclo, tá? Mas com o cosseno eu faço um outro valor para vocês. Então, o que eu tenho aqui? 2x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou, vou deixar assim, ó, 2x é 5π sobre 6 mais 2kπ. E aí, o que acontece? Como nesse caso o x não ficou isolado ainda, então a gente vai isolar, tá? Então, aqui, ó, se eu dividir tudo por 2, eu vou ter que x é π sobre 12 mais kπ, ou 5π sobre 12 mais kπ. Veja, agora eu não tenho o 2kπ, eu tenho só o k vezes π. Quer dizer que o k agora, lembrando que esse k tem que ser um número inteiro, esse k não vai representar número de voltas, ele está representando agora o número de meias voltas, tá? O que nós temos? Se nós fizermos o k valendo zero, nós vamos encontrar, olha só, x igual, a de cima vai ficar π sobre 12, e na de baixo a gente vai ficar com 5π sobre 12. Se a gente fizer o k valendo 1, a de cima vai ficar, olha lá, π sobre 12 mais π, que vai dar 13π sobre 12. Confere aí se você chega nesse valor. E a de baixo, 5π sobre 12 mais π, vai ficar 17π sobre 12. E se eu fizer o k valendo 2, o que vai acontecer? Olha que legal. Na de cima vai ficar 2π mais π sobre 12. Mas espera aí, lembra que eu queria só até antes de 2π? Então, 2π mais esse valor não preciso fazer, porque já passou do meu intervalo. É a mesma coisa na de baixo. Então, o k pode ser substituído por 0 por 1 e só, porque se eu substituir por 2 passa, e se eu substituir por menos 1 ou menos 2, vai dar na volta negativa, e eu também não quero na volta negativa, tá? Veja, nós encontramos 4 valores, mas o que eu quero que você perceba? O que são esses 4 valores? E ainda, tem gente que quer colocar esse 2kπ só no final, resolve toda a conta e no final bota lá um 2kπ. Mas não é o que acontece. Por quê? Porque esse 2, no caso, né, que eu tenho aqui, ó, quando eu for dividir por 2 para deixar o x isolado, ele vai interferir aqui no 2kπ. Então, você precisa, no momento em que perceber aqui, ó, onde o seno ou o cosseno tem aquele valor, você coloca e já acrescenta o 2kπ, ok? Para não faltar essa informação. Bom, mas o que isso quer dizer graficamente? Vamos ver aqui no GeoGebra. Esse aqui é o gráfico da função seno de x, tá? O gráfico em vermelho, ó. E o que a gente percebe aqui? O seno de x foi meio lá no π sobre 6 e lá no 5π sobre 6. Foi o que eu fiz na primeira conta. Percebe? Tá lá, belezinha. Ok. Agora, veja. A reta meio tá aqui, ó, eu tinha colocado. Então, é onde o gráfico do seno encontra aqui. Quando você faz lá o mais 2kπ, você tá achando aqui, ó, esses 2 pontos e esses outros 2 pontos e todos os pontos, e lá para trás também, ó, lá na volta negativa também, todos os valores onde o seno vale meio, tá? Então, por isso que a gente faz lá o 2kπ, porque como é uma função periódica, eu tenho infinitos valores com o seno valendo meio, por isso que a gente desenvolve e deixa do modo geral. Agora, e a função seno de 2x? O que acontece? Olha que legal. A volta completa da função seno ocorre em 2π.
Então, quando chega em 2π, eu completei a volta no ciclo. Só que aqui na função verde de cima, ó, se eu trocar o x por 2π, eu vou estar calculando, na verdade, o seno de 4π. Então, eu já passei da primeira volta, certo? Então, o que a gente faz? A função seno de 2x, na verdade, o que a gente chama de período, que é isso aqui, ó, esse movimento de sobe e desce de montanha e vale, isso aqui é o período da função seno, que é 2π. A função verdinha, seno de 2x, o período dela vai ser π. Por quê? Porque quando esse x for π, eu já vou ter 2π aqui, ou seja, eu já vou ter feito a volta completa. O que isso significa? Olha que lindo. Olha, se a gente olhar, ó, montanha e vale, em π. Montanha e vale, em 2π. Então, o que acontece com o seno de 2x é que no intervalo em que a função original deu um período, né, ou um movimento de montanha e vale, a seno de 2x fez 2. Olha lá, 1, 2, porque o período reduziu. O período ficou pela metade, então é inversamente proporcional. Como aqui eu estou pegando o dobro de x, o período fica pela metade. Tá? Então aqui, ó, o período é π. Então olha que legal. Onde que o seno vai valer, perdão, seno de 2x vale meio, que foi a equação que a gente acabou de fazer. Aqui, aqui, aqui e aqui. Todos esses 4 pontos, ó, ainda na primeira volta, porque estão antes de 2π. Então, quem são esses 4 pontos? São os 4 valores que a gente achou aqui, ó, π sobre 12, 5π sobre 12, 13 e 17π sobre 12. Olha lá, π sobre 12, ó, metade de π sobre 6 é π sobre 12, ok? Aqui o 5π sobre 12, o 13π sobre 12 e o 17π sobre 12, ok? Agora, e como que fica a questão da inequação? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Fique de olho!